Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em História Sem Data, uma das coletâneas mais sofisticadas, reflexivas e surpreendentes de Machado de Assis, publicada originalmente em 1884. Muito mais do que uma simples reunião de contos, esta obra nos convida a observar algo que raramente percebemos no cotidiano: os mecanismos invisíveis que movem os pensamentos, os sentimentos e as decisões humanas. Ao longo de suas páginas, Machado explora temas que continuam extremamente atuais: a busca por reconhecimento, a vaidade, o orgulho, a ambição, as aparências, o desejo de aprovação, as contradições da moralidade, a fragilidade das certezas humanas, e a dificuldade que temos de compreender a nós mesmos. Com sua ironia elegante e sua impressionante capacidade de analisar a alma humana, Machado transforma histórias aparentemente simples em reflexões profundas sobre aquilo que somos, e sobre aquilo que tentamos esconder. Prepare-se para conhecer personagens que acreditam controlar o próprio destino, mas acabam revelando suas fraquezas mais profundas. Prepare-se para encontrar homens dominados pela vaidade, pela ambição, pelo amor próprio e pelas ilusões que eles mesmos criam. Então acomode-se, deixe a imaginação conduzir você pelos salões, ruas e paisagens do Brasil do século XIX, e venha descobrir por que História Sem Data continua tão atual mais de 140 anos após sua publicação. Publicada durante a fase mais madura de Machado de Assis, a obra reúne diversos contos independentes. Mas existe algo que une todas essas narrativas. Todas elas procuram responder a uma mesma pergunta: o que realmente move os seres humanos? Machado parece menos interessado nos grandes acontecimentos e mais fascinado pelos pensamentos silenciosos que antecedem cada decisão. São os desejos escondidos, as inseguranças, as vaidades, as pequenas ambições, e os conflitos que acontecem dentro da mente humana. Entre todos os contos da coletânea, um dos mais famosos é A Igreja do Diabo. A premissa é tão simples quanto brilhante. Imagine o próprio diabo cansado de disputar seguidores com a religião tradicional. Frustrado com seus resultados, ele toma uma decisão ousada: fundar sua própria igreja. Mas sua proposta é diferente. Em vez de condenar os vícios humanos, ele decide transformá-los em virtudes. A mentira deixa de ser pecado. O egoísmo passa a ser celebrado. A ambição torna-se motivo de orgulho. Inicialmente, tudo parece funcionar perfeitamente. Os fiéis aderem à nova doutrina. O diabo acredita finalmente ter alcançado sua vitória. Mas então acontece algo inesperado. Mesmo incentivadas a agir de forma egoísta, muitas pessoas continuam realizando boas ações. Mesmo autorizadas a mentir, algumas escolhem dizer a verdade. Mesmo livres das antigas regras, continuam agindo de maneira contraditória. E é justamente nesse momento que Machado faz uma de suas observações mais brilhantes. Talvez a maior característica do ser humano seja a sua incoerência. Nem sempre fazemos aquilo que acreditamos. Nem sempre acreditamos naquilo que fazemos. Outro conto memorável é Noite de Almirante. E aqui encontramos uma das histórias mais emocionais da coletânea. A narrativa acompanha Deolindo, um marinheiro que passa longos meses longe da mulher que ama. Durante todo esse tempo, ele alimenta uma esperança. Acredita que será recebido com alegria. Imagina reencontros emocionantes. Sonha com a fidelidade da pessoa amada. Mas quando finalmente retorna, descobre uma realidade completamente diferente daquela que construiu em sua imaginação. O conto fala sobre expectativas, sobre desilusões, sobre a distância entre aquilo que desejamos e aquilo que realmente acontece. E talvez por isso continue tocando tantos leitores até hoje. Quem nunca criou expectativas que a realidade acabou desmontando? Outro destaque importante é Primas de Sapucaia. À primeira vista, a narrativa parece girar em torno de relações familiares e encontros sociais. Mas, pouco a pouco, Machado revela algo mais profundo. As aparências, os interesses ocultos,
As estratégias sociais. Os julgamentos silenciosos. Mais uma vez, percebemos que os relacionamentos humanos raramente são tão simples quanto parecem. Já em Conto Alexandrino, o autor mistura filosofia, ironia e crítica social para questionar a confiança excessiva na razão. A narrativa mostra como teorias aparentemente perfeitas muitas vezes fracassam ao entrar em contato com a complexidade da vida real. Machado parece sugerir que o ser humano é complexo demais para caber em explicações simples. Outro aspecto fascinante da coletânea é a forma como o autor cria imagens mentais extremamente poderosas. Em muitos momentos, o leitor quase consegue visualizar as cenas, os salões elegantes, as conversas carregadas de segundas intenções, os olhares silenciosos, as pequenas demonstrações de vaidade, os personagens tentando esconder aquilo que realmente sentem. Essa qualidade torna a leitura especialmente envolvente, e funciona de maneira extraordinária em narrações e audiobooks. Ao longo da obra, Machado nos convida constantemente a olhar para dentro de nós mesmos. O leitor começa observando os personagens, mas, aos poucos, percebe que está observando comportamentos que reconhece na própria sociedade, e talvez em si mesmo. A vaidade, o desejo de aprovação, a necessidade de reconhecimento, o orgulho, o medo da rejeição, as inseguranças, tudo isso aparece repetidamente nos contos. Talvez seja justamente por isso que Histórias Sem Data continua tão atual. Os cenários mudam, as roupas mudam, as tecnologias mudam. Mas a natureza humana permanece surpreendentemente semelhante. Mais do que uma coletânea de histórias, esta obra funciona como um espelho. Um espelho que reflete não apenas a sociedade do século XIX, mas também as contradições que continuam presentes em nosso próprio tempo. Entre as principais características da obra destacam-se ironia sofisticada, humor inteligente, reflexões filosóficas, crítica social refinada, análise psicológica profunda, questionamento das aparências, vaidade e ambição, moralidade e contradição humana, desejo de reconhecimento, relações sociais complexas, personagens profundamente humanos, linguagem elegante, realismo machadiano, a atualidade dos temas, observação crítica do comportamento humano, narrativas atemporais. Machado de Assis constrói em Histórias Sem Data uma obra elegante, provocadora e profundamente humana. Cada conto oferece uma nova perspectiva sobre nossos desejos, ilusões, medos e contradições. E talvez seja justamente por isso que a coletânea permanece tão relevante. Porque, no fundo, ela não fala apenas sobre personagens. Fala sobre pessoas, sobre emoções, sobre escolhas, sobre tudo aquilo que continua fazendo parte da experiência humana. E assim chegamos ao final de mais uma incrível viagem pela literatura brasileira aqui no Amantes da Literatura. Se você gostou deste resumo de Histórias Sem Data, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outros apaixonados por livros e escreva nos comentários qual conto mais despertou sua curiosidade. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para acompanhar nossos próximos resumos, análises literárias, audiobooks e grandes clássicos da literatura brasileira. Muito obrigado pela sua companhia, e lembre-se, Machado de Assis parece nos mostrar que os maiores mistérios da vida não estão nos acontecimentos extraordinários, mas nos pensamentos silenciosos que carregamos dentro de nós. Até o próximo vídeo.